programa de hoje, o professor de Teologia e Arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Nós somos como esse pote de barro. O curador do Museu de Arqueologia da UNASP e apresentador do documentário semanal Evidências. Escândalo é a palavra grega, escândalos. É essa pedra aqui, que eu espero que eu nunca me torne uma pedra de tropeço para as pessoas. Tá bom, eu gostei. Um mega estudioso bíblico, Rodrigo Silva. Fala, Rodrigão. Que homem. Tudo tranquilo? Graças a Deus, meu amigo. Melhor agora. Feliz Natal para todo mundo já antecipado. Opa. Feliz Ano Novo aí. Nossa, tá valeu. certo? A gente Feliz tá... Hanukkah. Obrigado. Happy Hanukkah. Foi, né? A gente tava falando da Bíblia aqui agora e você é o maior conhecedor. O maior aí você... já... Não, você é um dos que mais estudou. Repertório. E mais sabe entende. que parece pra mim a propaganda dessa Bíblia cronológica no Instagram. No Instagram, ele manda lá. Muito legal é? mesmo, muito legal mesmo. É legal, né? O algoritmo já viu que a gente gosta desse tipo de coisa aí. É. Rodrigão, vamos... puxar já pra ele? Vai ganhar Posso dar? Então eu vou dar. Então, valeu, meu Eu vou dar. Obrigado, ó. Autografado. Ó, tem Você, duas. assim, Tem então duas. Você já fez um Eu vou de pegar presente. uma pra mim. Não, eu vou pegar essa. Outra? É a 10. Que isso? Por dá licença. Outra? O cara Tá aqui, ó. Nossa, tem não duas. ganhei nenhuma. Valeu. Essa que é a vantagem E de a você caixa ele pedir. vai ficar. Pô, amigo Não, a secreto. caixa eu vou dar pra Me ele. dá a caixa. Valeu, meu amigo. Caixa, essa aqui é Olha, sua. feliz Pronto. o Papai Noel já fez. Obrigado. É isso Deixa aí. aqui que a gente vai. Agora, posso já começar com uma polêmica que todo mundo fala, que isso se tornou tema de vários vídeos na internet, o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, que muita gente tem falado. Eu queria que você explicasse a respeito disso aí. Olha, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Definitivamente não, por várias razões. Algumas mais gerais. 25 de dezembro em Israel é inverno. Sim. E a Bíblia fala que os pastores estavam nos campos com suas ovelhas quando viram que o recém-nascido Jesus estava lá. Pastores não estão com as ovelhas deles no inverno em cima das colinas. Não faz sentido isso. E tem um outro detalhe. Hoje eu esqueci minha Bíblia em casa, mas eu vou mencionar rapidamente ali. Tem uma Bíblia aqui? Posso? Tem aqui, ó. Tem essa pequenininha aqui, ó. Vamos ver se a letra vai ajudar eu ler. A pirata aqui? É pirata? Como assim? É que essa tradução aqui é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Do Jeová, né? É outra. Mas tudo bem. É aqui Tem no muita livro tradução, né? Aqui tem as traduções da Bíblia. Tem, que eu tem. tava vendo aqui, ó. Porra, que tem de tradução de Bíblia, né? E cada uma é do... É o livro... Não, a Bíblia no Qual mundo... que é a sua? Qual que você... Eu gosto muito da Nova Almeida atualizada. Tem a King James Version nova também, tá em português. Olha só a história da tradução da Bíblia aqui, ó. Vulgata Clemente. Sabe que no museu, Olha o que tem de tradução de Bíblia. Nós temos falando uma coisa importante do museu. Pouca gente sabe, mas no painel na frente do museu... Tem imagem, parece. Do painel? Delari. Eu não sei se eu mostrar o painel ali do lado. Ali é a entrada do museu. Bonito, hein? E tem um painel do lado ali com os doadores. Não mostrou essa parte. Está o logo do Pânico na TV. Aí sim, hein? Tá certo. Não é só uma... Então, logo. Esse logo é o lá. museu? Esse é o museu. Que lindo, E tá cara. Que vocês funcionando? ajudaram. Como é que tá? Funcionando. Só tá esperando a visita de vocês lá. Esse é uma maquete de Jerusalém que tem lá dentro. O Thiago Negro lá também tá com a gente lá. Esses aí são várias autoridades que tiveram no dia da inauguração. E ele já teve mais de 10 mil visitantes desde a inauguração, dia 12 até agora. Pô, e parabéns. Tem um monte de gente lá. Lindo. E o logo do Pânico está lá na Aí entrada. sim. Pô, tá lá. que Pena legal. que se eu tiver... Depois eu vou te mandar um vídeo do... Pô, Muito obrigado. parabéns, Valeu mesmo. Essas legal. peças Mas eu aí não são preciso sua doadas ou pergunta, não. compradas? E ele tá onde esse... Eu já Pô, volto vamos... que eu- Põe aí, vamos passar aqui a informação. Bom, então, primeira pergunta. As peças são compradas ou doadas? Os dois. Porque, por exemplo, tem o Dr. Milton Soldani Afonso, que é o empresário que colecionava muitas peças, moedas, comprava em leilão coleções, então ele nos doou isso aí. Israel permite venda de antiguidades com algumas regras, desde que foram encontradas de 1978 para trás, que não sejam inscrições, nem restos humanos, nem ossuário. Então, as peças que eu compro em Israel, com a ajuda de empresários e também com o pessoal do Bíblia Comentada, são peças que elas são catalogadas pelo Departamento de Antiguidade de Israel.
Então, é como se fosse, sabe, diz que diamante tem isso, né? Parece que alguns diamantes têm um número lá, que tem no mundo inteiro sabe onde que... Porque tem os diamantes de sangue. Exatamente, é para saber o rastreamento. Então, hoje, por exemplo, as peças que nós temos que vieram de Israel, o Departamento de Antiguidades de Israel sabe que elas estão aqui. Então, é tudo documentado. Então, respondendo isso aí. Você perguntou onde... O Morgado perguntou. Agora a questão de Jesus lá. Boa. De Eu vou citar aqui rápido, para não ficar muito complexo. A Bíblia fala que Jesus nasceu, e antes de Jesus nascer, tem um homem chamado Zacarias, que era o pai de João Batista. E fala que Zacarias estava cuidando do templo, e ele estava no turno de Abias. O que era o turno de Abias? Bom, você vai no Antigo Testamento, você vê que Davi dividiu o ano. Eu vi que tem um ano judaico aí. E Davi dividiu o ano em 24 turnos de 15 dias cada um. Certo. Entendeu? Então, quer dizer, do dia 1 a 15, não é fevereiro que eles usavam, nem janeiro. Eu vou usar só para complementar, né? De 1 a 15 de janeiro, fica você. De 16 até 30 ficou eu. Depois... Então, o turno de Abias, você faz o cálculo lá, qual época seria. Então, no turno de Abias, que seria mais ou menos que o mês de julho, Isabel ficou grávida de João Batista. Certo. Aí você faz o cálculo, você joga lá, tantos meses para frente. 6 meses depois de Isabel estar grávida, é que Maria concebeu. Tá. Aí você faz essa conta. Você joga, então, 6 meses... calcular pelo João Batista? Pelo João Batista. Por quê? Seria isso, se fosse no tempo nosso aqui, o quê? Outubro. Final de setembro e início de outubro. Tá errado. Rodrigo, tá errado. Então, é só para ter uma noção, eu não tô só para entender. Sim, claro, mas claro. Por que as pessoas... Por que as pessoas, elas têm essa mania de querer que seja tudo calculado pelo nosso tempo? Por que as pessoas têm isso? Se Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, tá tudo errado. Por que surge isso? Nós temos aí que dividir duas coisas na Bíblia. Uma coisa na Bíblia é aquilo que Deus determinou e falou, isso aqui tem que ser, você não pode mudar. Outra coisa é aquilo que a Bíblia, Deus ou não determinou, ou nós temos uma hipótese, igual eu falei assim, entre setembro e outubro, mas eu não sei o dia nem a hora certinho. A volta de Jesus, ninguém sabe o dia e a hora. Essas coisas que Deus não determinou assim, a gente não precisa ficar xiita, batendo martelo e brigando por causa disso. O que Deus determinou, está determinado. Por exemplo, vou entrar numa questão meio polêmica aqui, por causa do Shabat. Ele falou que é o Shabat. Então agora eu vou falar. Eu vou resolver a terça-feira, que pra mim é melhor. Terça-feira que a Jovem Pan me dá. Pra mim é terça-feira, não. Deus entendeu que é o Shabat. Então se é o Shabat, é o Shabat. Eu não tô com a liberdade de escolher o dia que eu quiser. Tá certo? Agora, como a Bíblia não falou em nenhuma página, Jesus nasceu no dia tal, a tal hora, e guardem esse dia. Então, eu simbolicamente, mesmo sabendo que não é o Natal, não vejo problema nenhum naquilo ali. Acho que seria tão fanatismo. Eu sei que a polêmica, e a galera vai estar louca agora de eu falar isso aqui na internet, é porque é uma verdade que o Natal começa por uma tradição pagã. É uma adaptação de uma festa pagã a uma festa cristã. Tá certo? Isso é verdade. Então, não posso, porque tem origem pagã. Se eu tirar da minha vida tudo que tem origem pagã, então, primeira coisa, quem celebra aniversário não pode, porque celebração de aniversário não era uma prática judaica. Certo. O único judeu que celebrou aniversário na Bíblia foi Herodes, e o cara não valia nada. É o único judeu que eu posso xingar sem ser antissemitismo, é Herodes. Foi um traíra. O cara não valia nada, né? Então, o aniversário eram os pagãos que comemoravam, tá certo? O nome dos meses também vem de origem pagã. Agosto de Augusto. Mesmo na do Império Bíblia, Romano, né? Do Império Romano, então, mesmo na Bíblia. No Novo Testamento usavam meses pagãos, os meses da Babilônia. Aí, ó. Mas o Natal foi o Constantino? Não, foi depois de Constantino. O pessoal, na época de Constantino, já tinha a celebração de Tammuz e tal, mas a celebração do Natal, oficialmente, veio depois de Constantino, o que não nega a questão da origem pagã. Porque o Constantino que ficou com a toba na mão, falou, exatamente, pô, se eu não... Só que a gente joga tudo na conta do Constantino. Foi esperto, você pode seguir os passos do Constantino, do Consta. E além do calendário lunar e solar, né? Que também muda, né? Porque quando nasce Jesus, a gente Cristo mas, por exemplo, a mudança do calendário não deve a Constantino. Aí você tem o Papa Damaso, você tem o Papa Gregório, você entendeu? Que foram mudanças. E antes de Constantino, Júlio César também mudou o calendário. E quero deixar claro aqui uma coisa. Os judeus da época de Jesus, isso só para responder essa questão de origem pagã. Os judeus da época de Jesus,
usavam mais uma língua pagã do que a língua hebraica. Aramaico. Era o aramaico, que era a língua da Babilônia. Na época de Jesus, eles não falavam o mês de Abib, falavam o mês de Nissan. Abib é no calendário do Antigo Testamento. O Jesus falava em que idioma? Jesus falava aramaico. Aramaico. O hebraico era quando ele ia discutir assuntos da Torá, na sinagoga, que a liturgia da sinagoga ainda era assim, mas no dia a dia era aramaico. Tanto é que tem uma menina que ele cura, que ele fala assim, Talitá cumi. Quando ele fala Talitá cumi, isso não era hebraico, era aramaico. Em hebraico seria cum, levanta. Em aramaico, cumi, porque o aramaico e o hebraico é igual o italiano e português. Dá pra entender algumas coisas. Dá pra entender. E Talitá significa cordeirinho. Ele chama de menino de cordeirinho. Cordeirinho levanta. Agora, o Cristo, ele era um rabino? Bom, primeiro a gente tem que ver o que significa rabino naquela época. Hoje, para você ser um rabino, você tem que fazer um yeshivá em Israel. Perfeito. Eu não posso chegar agora e falar assim, pô, eu sou o Rabino Rodrigo. Eu virei rabino. Virei rabino. Não, tem que estudar. Tem um Você diploma. pode enganar a gente que ninguém entende Aqui muito. Não, mas ele tem razão. Precisa de um diploma. Pode Pode enganar. diploma da yeshivá e você tem que ser judeu, etc. Então, uma série de critérios. Como também hoje, para eu ser um médico, eu tenho que fazer uma medicina, eu tenho que ter o CRM e tudo mais. Na época antiga, não era assim. Não existia isso, mesmo que Hipócrates, lá, o curso de medicina grego, mas muita gente podia ser médico. Profetas e tudo mais. Então, na época de Jesus, tinha a escola dos profetas, mas uma pessoa podia ser reconhecida como rabino apenas pela erudição dele mediante o povo. Lembra do passado, quando tinha o Tiradentes, eu esqueci o nome que dava o camarada que arrancava o dente das pessoas, prático. Ele não era formado em odontologia, mas a parteira fazia. Mas como ele discursava, porque tem a Torá oral e a Torá escrita. Sim, ele poderia ser considerado por ele falar e passar as E ele é informações. chamado de Rabi por vários seus discípulos, de Rabi, Rabone em hebraico. Então ele era considerado... Então, mas você acha que ele foi um reformador? Olha, depende. Existem duas visões, e eu vou falar para mim qual. Tem a visão que Jesus chegou e acabou com o judaísmo, mudou, esquece Moisés e tudo mais. Eu, Rodrigo, não sou dessa visão. Eu, Rodrigo, sou da ideia e certeza, que Jesus era judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu e como eu, cristão, acredito que ele ressuscitou como judeu. Quando ele começa o Sermão da Montanha, ele já começa dizendo o seguinte, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir. Eu vim para cumprir. E a palavra cumprir que está ali no grego, aí você tem que entender o aramaico que está por detrás, não é cumprir no sentido assim de acabou. É cumprir no sentido de dar entendimento, reforçar. Conclusão do que foi falado. Sabe quando você pega um texto e você grifa? Peraí, tem que reforçar isso aqui na fala, na pauta? Então, mas na época lá tinha o Império Romano, estava bem zoada aquela época, né? Tava uma época bem... Mas, por exemplo, porque o Cristo... Ele é o cara do João Batista, né? O João Batista que era o cara, né? O João Batista era o quê? O João Batista, no judaísmo da época, já tinha uma ideia que quando o Messias viesse, ele tinha que ser anunciado por alguém no espírito de Elias. Já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto, já falei aqui, outros, né? Sim. A comunidade que estava lá no Mar Morto, provavelmente os essênios, talvez os essênios, eles já foram para lá e eles diziam, nós somos a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então todo mundo sabia que o Messias tinha que ser antecedido por alguém que prepararia o caminho dele. E o João Batista fez esse papel. O motivo principal pelo qual Jesus não foi reconhecido Messias por muitos na época, a grande desapontamento que eles tiveram contra Jesus, sabe qual foi? Jesus não instigou o pessoal a pegar em armas e fazer uma luta armada contra Roma. Mas qual a verdade sobre templários nesse processo? O senhor pode explicar? Porque eu sempre entendi que templários eram os guardiões que cuidavam até de Cristo, os guarda-costas e tal. Qual a verdade e mentira dos templários nessa história? Não, os templários, na verdade, é uma instituição medieval que começou na época das cruzadas, quando um grupo das cruzadas que ia para Jerusalém, eles se auto-identificavam soldados templários. Na época de Guy de Boalon, esse pessoal todo lá. Então, eles eram os templários porque iam para Jerusalém cuidar dali. Eles falavam que era da Ordem de Salomão. E cada grupo tinha os seus guardiões. Seus guardiões, o seu símbolo. É igual o futebol, né? A torcida.
O Botafogo tem lá o símbolo dele, né? Escudos. Os escudos, a logomarca. As cores, o patrono, né? O Corinthians tem um santo. Então os templários também tem várias. Então nós somos os soldados cavaleiros templários. Aí depois misturou-se com isso muita lenda sobre o Santo Graal. Aí das lendas começaram a falar, aí puxar que os templários tinham ligação desde Salomão, que era uma ordem que vinha. Aí um cara esperto como o Dan Brown pega surf nisso aí, faz um vídeo, um livro, ganha dinheiro e tudo mais. Rodrigo, mas, bem medieval isso. Rodrigo, ontem ou anteontem, o Papa, que é, diríamos, bastante progressivo, ele fez uma declaração em que ele começa a abençoar união homoafetiva. Ele fala assim, olha, pelo que eu entendi, a gente não vai celebrar o matrimônio, mas a gente pode abençoar. E aí eu te pergunto, na visão da Bíblia, que é um estudioso, como é visto que o homossexualismo existe, não existe? Lá vem com a polêmica. Por causa da Siqueirinha. O Siqueirinha. Pediu a mão dele ontem. O meu homem na lésbica. Pediu a mão dele ontem, Siqueirinha. O Doni abandonou ele. Siqueirinha pediu a mão ontem. O Doni abandonou hoje. Bissexual não tinha, não, viu? Pergunta enviada por Você sabe que até a palavra homossexualismo que você usou não pode, né? Homossexualidade. Homoafetivo. Homossexualidade. Desculpa, Delari. Homossexualidade. O que acontece? Os homossexuais hoje se organizaram, exigem os direitos deles e tudo mais, e cada um pode exigir o seu direito, né? Agora, biblicamente falando, dizer que a união homoafetiva era uma coisa sancionada por Deus é desconsiderar a Bíblia. Não dá para ter as duas coisas. Ou você considera a união homoafetiva e rasga a Bíblia, ou você considera a Bíblia e não aceita a união homoafetiva à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, que eu estou falando que a Bíblia diz. Que está escrito. E Paulo colocou bem claro no Novo Testamento lá, e eles tentam agora reinterpretar Paulo, que não, Paulo está falando ali era da violência. Não, Paulo falou o seguinte, a ira de Deus se levanta contra toda sorte de impiedade, porque os homens abandonaram a sua relação natural, inflamando-se homens com homens, mulheres com mulheres, etc, etc, etc. E para deixar bem pontuado, você colocou a sua pergunta, para mim foi muito didática, mas só para não distorcerem a sua fala e a minha, sua pergunta foi, à luz da Bíblia, é certo ou errado? À luz da Bíblia é errado. Tá bem? Ponto final. Mas você não acha que uma bênção, o Papa não pode abençoar? Porque eu acho o seguinte, se você exclui a pessoa dali, eu acho mais errado do que... Porque ele fala, casamento eu não posso fazer. Sim. Tá na Bíblia. Beleza. Mas eu posso abençoar como pessoa. Como Cristo fazia. Exatamente. Não é? Só que tem uma coisa na Bíblia muito séria, a questão da bênção, da barahá. Você não pode abençoar o que é profano. Isso não é bíblico. A pergunta é se é bíblico. Ele está perguntando se está na história, né? Exatamente. Está escrito. Mas se está escrito na história. É mais ou menos o seguinte, abençoar uma coisa que a Bíblia falou, vou dar um exemplo. A gente vai perder um tempo tremendo se a gente fosse discutir agora a pena de morte no Brasil. Sim. Por quê? Porque à luz da Constituição brasileira, isso é cláusula pétrea, se eu falar bobagem, me corrijam. Não tem como fazer um plebiscito agora, um governo... Não, vamos mudar isso aqui. Se alguém perguntar assim, à luz da Constituição brasileira, pena de morte é legal ou ilegal? Bom, se você está perguntando à luz da Constituição brasileira, é ilegal. E à luz da Constituição americana? Aí eu vou dar outra resposta. E à luz da Constituição do Talibã? É outra resposta. É interpretativo, cada um lê e entende da sua forma. Não, mas aqui não é nem questão de ler. Não, isso aqui não é interpretativo. É o que depende da fonte que ele perguntou. Eu estou falando como as pessoas podem exatamente. Adaptar. Se me perguntar sobre pena de morte à luz da Constituição americana, eu daria outra resposta. Mas se ele me perguntar à luz do Brasil, é ilegal, ponto. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu entrei na questão moral, eu entrei na questão legal. Eu entendi o que você falou. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está sempre lá em Israel, você que é um estudioso. O museu é sensacional, hein? Muito bonito, parabéns. Cara, eu tô só esperando vocês lá. Daqui a pouquinho nós vamos passar um endereço aí. Para você. Eu tenho que fazer um break? Então eu vou fazer um break agora para a rede de rádio, só para o Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldo. E vou aproveitar e fazer essa pergunta para você agora, já que a gente está nas outras plataformas. Eu estava lendo uma pesquisa de Harvard, onde o nosso querido e estimado Samidana
tem vários diplomas. Não tenho vários, mas... Tem. Tem coleção. Tem vários. Tem um quarto. Tem coleçãozinho lá no McDonald's. Você fala em Harvard para ele, fala, escolhe aí. Eu imprimo em casa alguns. 67%, e Harvard é nos Estados Unidos, 67% dos estudantes de Harvard consideram os judeus um povo opressor. Por quê? Eu tenho um livro chamado Cynical Theories. Se der dar uma gada, esse livro aparece. Eu não estou fazendo propaganda do livro, não estou ganhando nada com isso, mas foi escrito por um agnóstico e uma ateia. Uma de Yale, outra de Harvard. E esse livro está mostrando como que o nível intelectual americano está ficando cada vez uma porcaria descendo... E olha, não é um religioso falando, não. Certo. O nível de muitas teses doutorais de Yale e Harvard, especialmente na área de humanas, está cada vez mais estúpido. Por quê? Por quê? Nós estamos vivendo, e olha, eu acabei de vir de um congresso americano, onde eu sentei, inclusive, com um doutorando em Harvard, tá certo? E a gente conversou muitas coisas sobre Harvard lá, dos bastidores, por quê? A área de humanas está participando, não sou eu mesmo, só o que estou dizendo, senão tem teóricos disso. O Richel, que escreveu nos Estados Unidos um livro sobre analfabetismo cultural, tudo que o americano precisa saber. Nós estamos apontando, nós não, especialistas na área de educação, desde o final dos anos 90 para cá, um emburrecimento mundial em termos da área de humanas. Não é conservador falando, não. São dados. Hoje, um alto índice realizado com alunos de Harvard, Stanford e Yale mostra que eles não têm mais capacidade cognitiva de interpretar um livro como de Heidegger. Muitos deles. Eles se resumem a repetir o que os professores falam. Ainda continuam tendo o status que então vieram quer de dizer, lá. Pega do professor, Pega do professor, repete. Gente, eu acabei de vir de um congresso agora, um dos maiores congressos de teologia do mundo. Mais de 20 mil teólogos de todas as universidades. E teve uma mulher lá, por exemplo, apresentando um paper de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, falando que eis que estou à porta e bato é o pênis de Jesus na vagina da igreja. Da onde que a mulher tirou uma interpretação dessa, eu não sei, mas a mulher tem PhD. Então está tendo um emburrecimento dessas áreas e o aluno não... E repito, isso aqui há dados, eu tenho artigos científicos em casa sobre isso, que os alunos não estão sendo mais com poder de reflexão, autonomia de pensamento. Isso é o globalismo? De certa forma, eu não saberia te dar todos o globalismo, os detalhes cultura woke, mas nós estamos tendo... cultura woke. Eu vi outro dia antes, também... o idiota falava isso, desculpa só te interromper, Emílio, o idiota falava isso, mas ele não tinha diploma. Hoje a idiotice está sendo falada... graduada. Com diploma. Dá mais peso. Terrível, né? Repito, não é a opinião do Rodrigo, não. Há especialistas dizendo isso. Então, isso talvez explica o porquê desse antissemitismo de Harvard, explica porquê de algumas da área bíblica, algumas ideias que eu falei, de onde que o camarada tirou um negócio? Se eu falasse algumas coisas que estão virando tese nessas igrejas, nessas universidades, você nunca mais me chamava aqui, de tão absurdas que são. Mas estão virando teses. Você que é um estudioso, inacreditável, né? Isso, né? Mas porque é o mundo inteiro, né, você sabe que antes do século XIX, o judeu não podia frequentar universidades. Ele era proibido de frequentar. Tanto é que se você procurar um período anterior a isso, é só francês, é só esse cara. Depois disso, passou a ter muito judeu. E também colaboraram muito para as universidades americanas. Financiaram, né? Financiaram. Fora prêmio Aqui no Brasil, hospitais, tal. É uma colaboração muito rica. E a pessoa, hoje em dia... Não é 67% dos alunos e querem negar. Dois em três. Entre eles negando o Holocausto. É assustador. Sabe qual que sabe que no ano passado 87% dos brasileiros não compraram nem leram um livro sequer. 87%. E vamos pegar o hemisfério norte, que é mais culto. Sabe qual que é a média de leitura de canadenses, europeus e americanos? A média lá está melhor do que aqui. Entre 10 a 12 livros por ano. Isso que está melhor. Então, e muitos livros não são lidos de capa a capa. A pessoa lê um resumo, aquela coisa toda. E tem muito aluno repetindo. Vou dar um exemplo para você. Porque o livro virou corte hoje, né? Virou corte. É short. Foi trocado, né? Tudo muito rápido. Os clássicos não são mais exigidos sem ler em sala de aula. As pessoas não lê os clássicos. O pessoal não lê mais a Ilíada de Homero, a Eneida de Virgílio. Não lê. Fazem. Quantos conhecem a Eneida de Virgílio? A Ética Nicômaco mesmo em faculdade de filosofia, de Aristóteles.
Não leu. Agora, isso aí é um negócio assustador, né, Rodrigo? Porque se a gente for pensar bem, esses caras que vão dominar a geração e vão dominar o mundo, né? Porque onde o jovens, o cara ele sai dali da escola, né? Sim. Da escola, porque esse pensamento aqui é o pensamento do professor. Claro. Perfeito, né? é uma doutrinação, de certa forma. Doutrinação, exatamente, esse é que é o ponto. O pessoal acusa muito o religioso de ser doutrinador, mas muitas salas de aula viraram púlpito. Total. Agora tem um detalhe curioso. Se você olhar bem, tem um filme antigo chamado Wall-E. Sim. Daquele robozinho. Sim, Wall-E. Exatamente, tá todo É um gordinho. filme que quase não tem fala ou não tem fala. Exatamente. Da E Disney. todo mundo gordinho lá, porque o pessoal não andava e tal, tudo mais. Se todo mundo parar de usar o corpo, a gente vai ficando cada vez mais sedentário. Lógico. Subir 20 lances de escada, você tá morrendo. Por quê? O cérebro é a mesma coisa. E hoje nós estamos cada vez com mais recursos para usar cada vez menos o cérebro. Por exemplo, a escrita cursiva está cada vez piorando, porque ele só digita. Você sabe que tem um estudo tem um sobre corretor. isso? Não tem tem estudo tradução. sobre isso que mostra que quando a pessoa ela escreve o que está aprendendo, ela retém muito mais. Digitar só funciona para quem não sabe digitar, que tem que prestar atenção. Mas pior que nem digita. Você sabe que na sala de aula, os alunos agora tiram foto da lousa. Porque, para que eu vou ficar anotando tudo? Mas prejudica o site GPT faz o artigo para mim. Eu não preciso mais escrever um livro. Sim. Agora, se eu quiser um livro sobre a história da Jovem Pan, ele faz para mim. Faz. E eu Faz só ponho errado, meu nome mas lá. faz. Você tá entendendo? Mas estão melhorando, né? Vai melhorar muito. A tradução. Hoje, se quiser colocar esse programa todo nosso aqui, todo mundo falando em russo fluente, coloca. Teve um encontro na igreja. Mas fica mais ou menos. Mas coloca. Melhor também russo. Não. Por exemplo, por enquanto não. Eternamente vai ser ruim. Ninguém tem a malemolência do ser humano. O gingado. Não vem não, Rodrigão. O gingado. Alegria nasceu elástico. Eu espero que sim. Mas olha, teve um encontro agora da Igreja Adventista lá e um pessoal eles estavam em palestras lá para saber o poder da mídia. E eles fizeram uma brincadeira. Pegaram um vídeo do presidente da Igreja Adventista para América Latina, para América do Sul, perdão, pastor Stanley Arco. Eles puseram um vídeo do pastor Stanley, dando boas-vindas ao pessoal lá e tudo mais. Daqui a pouquinho ele começou a falar inglês, daqui a pouquinho ele passou para o russo, daqui a pouquinho ele passou para o chinês. Sim. E ele não sabe chinês nem russo. Aí depois o pessoal, nossa, que legal, né? Aquela tradução sincrônica. Eu falei, pois é, só que tem mais um detalhe. O pastor Stanley não gravou esse vídeo. Nem era ele. Nem era ele. Tá nesse nível. Se fosse só pegar o Emílio aqui e botar o Emílio falando em russo, já seria um negócio. Mas você não fez aquilo ali. Então, eu hoje me preocupo muito em levar, não quero dizer que eu sou tal não, mas eu ainda me preocupo com aquela educação antiga, de levar os meninos a lerem os clássicos, a aprender. Não fica só contando com a tradução, não, aprenda o grego, aprenda essas coisas, leia Aristóteles, não fica só repetindo o que o professor falou não, sabe? Leia os dois livros. Leia os 2 livros e tudo mais, então vá aí, é muito importante leitura. Então, diferente do que muita gente pensa, eu sou um religioso que eu incentivo as pessoas a concordarem, a estudarem, mesmo que discordem de mim. Sim. Mesmo que discordem de mim. Ô Rodrigo, a gente tá falando do globalismo e eu queria saber como é que é a questão da Bíblia, o que ela fala daquele governo mundial e se tem a relação de Gog e Magog, que aparece várias vezes na Bíblia, inclusive no Apocalipse, no Gênesis. Qual a relação de tudo isso? Eu só não compro a ideia de Gog e Magog, a Rússia hoje, não. Porque, embora provavelmente seja naquela região ali, mas eu não dou esse salto, não. Para que o Apocalipse seja corretamente entendido, eu tenho um método comigo. Porque se eu falar o seguinte, a besta do Apocalipse é a ONU, a besta do Apocalipse é o Saddam Hussein, a besta do Apocalipse é igual a música de Roberto Carlos, qualquer uma conta a sua história se você tá na fossa. Eu não posso, fica muito assim, cada um fala o que quiser. Procurando pelo em ovo. Sim, você pode achar. Então, o que eu faço com a arqueologia? Eu vou até aquele tempo da Bíblia, como se fosse uma viagem no tempo, e eu pergunto assim, para as pessoas que viviam naquele tempo, o que significava isso? Porque se eu tô falando aqui, se eu tô te respondendo aqui, daqui a 2000 anos vai ficar melhor o pessoal entender o que eu quis dizer, se eles entenderem o que você me perguntou. Que eu tô respondendo a você, não quem tá daqui a 2000 anos. Então, a partir dali, eu pego algumas coisas. E lá no Apocalipse, eu estava colocando que chegaria um tempo em que o mundo ficaria globalizado mesmo sob o governo do anticristo. Agora, vamos falar de maneira bem assim, calma, sem entrar em sensacionalismo. Qual foi o primeiro evento realmente mundial que houve no mundo?
que houve no planeta? O Big Bang. Não, mundial. Assim, o Big Bang não foi no mundo, porque o Big Bang estava... pra chutar a Torre de Babel. Fez Harvard à toa. Hoje, que a gente pode... Covid. O Morar falando Copa Pandemia. do Mundo, Pandemia. do cacete. Porque a Primeira Guerra Mundial não foi mundial. Envolveu o mundo inteiro. Sim. Certo. A Segunda Guerra Mundial não Também foi não, mundial. verdade. A gripe espanhola não foi mundial. Tá certo? O primeiro evento que foi realmente mundial é o Covid. O pessoal agora... Em tempo real, né? Em tempo real. O pessoal agora tá com medo de ter uma guerra mundial de verdade. Porque todo mundo vai envolver. Hoje, pela primeira vez na história, desde a invenção da escrita até hoje, nós temos... Nem os grandes impérios... Roma não foi um império mundial, porque a Roma não dominou a América. Certo. Os incas mais, astecas... Agora, veja bem. Hoje, se cair a Bolsa de Valores de Hong Kong... Afeta o mundo. Pode afetar vocês aqui. Você trabalha com estatística, você sabe disso. Sim, mas acho que Guerra Mundial uns 30 anos. É o contágio. Acho que não é tão rápido, uns 30 anos. Se hoje a Bolsa de Valores hoje precisa de um governo único que cuide dela. Não estou defendendo, estou descrevendo. Internet, quem controla a internet? O cara pode botar o que quiser hoje. Como falei, o cara... Não, mas a internet hoje ela está dividida entre as Big Tech americanas. Sim, o mundo hoje, na minha humilde opinião, hein, Rodrigão, eu sou... Não, por favor. Quinta série. Quinta série. Quinta série. Eu acho que vocês falam que é globalista. Que é o quê? É os americanos, os ingleses, os franceses, essa turma do woke. Não, mas pra mim... Não. Tô falando dominar. Tá. Dominar. Geopolítica. A China, a Índia e a Rússia, do lado de lá, e o Muslim, a turma do Muslim. Essas três que estão se perfazendo. Sim, mas isso não pra ir pra a todo momento estão se perfazendo. Mas se você pega a rede inteiro. Não, tô falando no mundo. O mundo é isso que está movimentando. As redes. Você tem lá os americanos e você tem o chinês. Mas do quem TikTok. controla a internet não são as Big Tech. Sabe o que eu posso provar que não? Um hacker, que é um adolescente de 16 anos na casa dele, ele pode arrebentar com um banco. E ele não faz parte das Big Techs. Não, mas quem domina, agora tem o... Domina de verdade? Tem um amigo dele Ameaça, lá, que é da X. O Elon Musk. O Elon Musk que deixa uma coisa mais direita. A Starlink. Os progressistas mandam no Facebook. Mas quando o Apocalipse fala de um governo único, por isso que eu tenho que apontar o que é globalismo. O governo único não é assim... Eu domino isso, você domina aquilo, aí não é governo único. É um anticristo dominando o mundo inteiro. Então vamos pegar 5 coisas no mundo hoje que não tem um dono único. Tá. Mas, repito, não estou defendendo, estou descrevendo. Precisam ter um dono único, senão a coisa vai implodir. Vamos lá. Primeira, Bolsa de Valores. A economia mundial hoje não tem uma organização única e precisa ter. Para evitar lavagem de dinheiro, para evitar que dinheiro vá para o tráfico de drogas e armas e mulheres e crianças. Hoje tem mais pessoas escravizadas no mundo do que na época que a escravidão era sancionada. Sim. Então, quem controla a Bolsa de Valores ou a economia mundial? E a economia mundial pode implodir a qualquer momento. Porque é especulação, uma série de coisas, inflação e tudo mais. Quem controla crise ecológica? Exato, o clima. O clima. Mas não tem controle. A Greta. A Greta. Terceiro, quem controla hoje tráfico de drogas, armas e seres humanos em nível mundial? Que pode falar realmente prender. Quarto, quem controla hoje, já falei da economia já, né? Já. A internet, que eu falei que é um perigo. Um perigo a internet, porque, como eu falei, um cara doido aí, ele pode arrebentar. Se mudar hoje o algoritmo do YouTube, vocês já vão ter problemas aqui. Então, mas a internet, ela tá ligada com o Estado. Por exemplo, Estados Unidos. O cara da Meta, ele está submetido. Mas ele está submetido ao governo. leis. Então ele aceita porque é progressista, tal. Quando é o Trump, é o demônio. Aí ele vai contra o Trump porque ele tem essa ideia, que é o woke. Mas ainda está dividido. Eu acho. Não, tá dividido. Mas se tiver uma coisa que é universal, país dividido. mas você quer um dono, mas se tiver um dono, não tem um monopólio? Esse é que é o ponto. Mas Aí eu vou no Apocalipse responder a pergunta dele. Eu estou respondendo a pergunta dele. O último elemento que eu não mencionei aqui é a inteligência artificial. Que ela também não pode ficar na mão de ninguém. Então, o que acontece? Com esses 5 elementos no mundo aí, se o anticristo chega hoje e consegue botar ordem na casa, resolve, aí cumpre o Apocalipse, que toda a terra se maravilhará diante dela, fala assim, quem é como ela? E qualquer um que for contra essa ordem mundial
tá lascado. Que é o filme, né? É esse filme agora. Não sei se eu respondi de dar esse filme da Julia Roberts que passa. Eu não assisti ainda. Então, porque o mundo. Não é o espetáculo. Mas ele mostra pra gente justamente que a gente tá no meio de uma coisa meio apocalíptica. Que a gente não tem controle. Porque a gente não sabe mais ou menos qual é a verdade, a gente não consegue entender a verdade, e tá tudo meio zoado, e eles estão meio num apocalipse. E a dependência que a gente tem na internet. Aí que meu lado... tá até lá Só que ela tá um canhão. Tá zoada. Rodou murcho, hein? Ela tá gasta. Ela tá gasta. Tá gasta. Só que nesse ponto aí... Gastou. Essa daí é do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Só que aí vem o meu lado crente. Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu me apego a Deus, que aqueles que estiverem ligados com o Altíssimo, com Hashem, com o Senhor, com o Criador, ele falar que ele vai proteger do engano. Associação, né? Aí, para isso, eu tenho que também exercitar o cérebro que Deus me deu aqui, para que a sinapse não seja enganada na época. Aí eu volto a pauta que a gente estava falando antes. A importância da leitura, do estudo, do pensamento crítico. Pensamento crítico não é crítico... É isso aí, a gente entendeu. Entendeu? É o pensamento crítico no bom sentido da palavra. Rodrigo, respeitar a diferença e tudo mais. Então é bom, viu, monstro? O grande problema é a escola, cara. Agora eu fiquei assustado. A doutrinação? O cara que tiver a escola na mão... Olha ele só, vai ser o Hamas doutrina as crianças através da escola que coloca armas. E se você tiver a escola e o entretenimento? Quem que tem a escola no Brasil? A pátria educadora. Isso aí. Quem que domina a escola no Brasil? O governo. Mas muito mais esquerdistas. Governo. Ué, você brinca? Mas na prova do Enem não tem sempre uma discussão ideológica? Não, mas tem um movimento estudantil, não sei o que. Isso é ligado Vamos só fazer um ponto aqui também. Não estou aqui defendendo o governo nem nada, mas também, assim, para a gente também colocar tudo às claras. Tem realmente a doutrinação, até as provas, mas, por exemplo, eu dou aula há muitos anos na rede adventista de educação. E, por enquanto, eu espero que assim continue, não sei por quanto tempo, a escola adventista no Brasil tem o direito de ser uma escola confessional. Vou dar um exemplo. O aluno estuda na escola adventista lá, todo o material didático que nós temos é escrito que nós temos uma filosofia. Por exemplo, na sala de aula nós temos oração, tem aula de religião. Estudam judeus, agnósticos, protestantes, católicos, espíritas, todos os alunos estudam. A escola adventista é enorme. Mas, por exemplo, nós temos lá o princípio confessional e até hoje... o MEC não proibiu a escola adventista de funcionar, mesmo que muitas pautas da escola adventista são diametralmente opostas a pautas progressistas. Agora, se você perguntar quanto tempo isso vai durar, essa resposta eu não tenho, mas apocalipticamente falando, um dia chegará em que a nossa liberdade vai ser tirada. Aí quem for fiel a Deus vai ficar firme, quem não for vai se vender. Ô Rodrigão, papo sempre muito bom, hein? Hoje, nossa, mas filosofando. Em qualquer lugar que você quiser, hoje a gente consegue ter uma filosofia. Deixa eu só passar aqui, eu não sei o que você queria divulgar. Tá, é o seguinte... O endereço do museu. É o museu, mas eu agradeço, eu quero agradecer muito ao pessoal. Aliás, vou falar com vocês, quase todo lugar que eu vou, a Laura, minha esposa, falou isso. O pessoal falou assim, eu vi você no Pânico. Muito obrigado pelo museu. Eu quero que vocês vão lá para ver o logo da Jovem Pan lá. E, justamente, foi até casual a pauta cair nesse sentido, porque eu criei agora, junto com uma amiga minha, jornalista Fabiana Bertotti, para 2024, um clube de leitura. Oh, que legal. Porque eu quero estimular as pessoas a lerem. Agora, eu poderia indicar livros para as pessoas lerem, mas isso é pouco. Então, eu estou convidando as pessoas a lerem comigo 12 livros em 2024. E eu escolhi livros sobre Jesus. Tá certo? Eu peguei vários autores diferentes, brasileiros. Por exemplo, do Rodrigo... Da Globo... Rodrigo Alvarez, vários outros lá, o livro de um agnóstico lá. Então nós estamos lendo vários livros. Eu vou ler o livro, vou comentar, já gravei uma aula, inclusive, de 2 aulas sobre um livro. Vou dar dicas como ler, como aproveitar a leitura, só que eu tenho um problema, para não ter problema no meu casamento. Acabaram já as inscrições, só que muita gente mandou mensagem no Instagram. Rodrigo, eu quero, abre. Então é o seguinte, tem um link que está aparecendo aqui para vocês. Que deu o link? O link deve estar aparecendo aí. Tá aparecendo nada. Não, você pede, os caras não põem nada. Tá na minha bio lá. Não, vamos elogiar o pessoal. Obrigado aí, Bia. Seja meu aluno ali, esse link ali, ó. Tá bom? Clica nesse link. Aí vai ter uma lista de espera
Tá lá, lista de espera Clube do Livro 2024. Tá. Se você tiver interesse, coloca o seu e-mail aí na lista de espera, porque eu estou conversando com o pessoal pra gente abrir mais uma turma para o pessoal poder participar. Então deixa eu explicar direito agora aqui, que é o seguinte. Você vai entrar no Instagram. Rodrigo Silva Arqueologia. Você entrou lá e parece aquela foto na rodinha, depois tem lá publicações, tá aquela pataquada. Bio. No final da bio tem o link. Você entra lá e aí participa. Lista de espera. Na lista de espera. clubeespiritual.com.br/lista-espera. Sabe o que eu posso fazer? O meu papel para contribuir, eu termino com isso aqui, porque o horário já está estourado. Seria o seguinte. Eu quero levar as pessoas a terem cultura, estudar, já que o que eu quero ensinar é Bíblia, é o meu expertise, eu vou ensinar a Bíblia. E Deus está ajudando tanto que olha as portas que ele abre para vocês aqui, tá certo? E eu vou terminar com uma parábola de 30 segundos. Boa. Eu não vou conseguir mexer o mundo não, mas olha, diz que uma vez um homem estava andando numa praia e viu um menininho pegando estrelinhas do mar e jogando de volta na água. E ele via todo dia aquele menino pegando estrelinha e jogando na areia, na água. E ele perguntou, meninos, por que você faz isso todo dia, fica jogando estrelinha na água? O menino falou assim, não é porque a minha professora de biologia ensinou que a estrela é um animal. E quando ela vem pra cá, que a maré joga na areia, quando o sol bate, ela vai ressecar e vai morrer. Então, para evitar que as estrelas morram, eu jogo de volta na água. O velho deu uma gargalhada e falou assim, meu filho, tem milhares, talvez milhões de estrelas do mar aqui. Não é algumas que você jogar que vai fazer diferença. Ele abaixou, pegou uma estrelinha e falou assim, o senhor pode até ter razão, mas conta isso pra essa aqui, ó. E jogou. Então, se eu conseguir mudar pelo menos uma pessoa, eu vou morrer tentando. Boa. Tá Valeu, obrigado. Ó, o Instagram, o YouTube, Rodrigo Silva Arqueologia e o museu. O museu tá onde? O museu tá em Engenheiro Coelho, tá bom? Depois pode entrar também na página do museu lá. Eu vou deixar também lá unasp.br/mab, unasp.br/mab. Aí você pode tirar o seu ingresso ali e visitar. Por que o ingresso? Para que o professor chega lá, tem um monitor para poder, o educador para poder conduzir. Organizar o negócio. Organizar. E não vocês, vai assim, a hora que for, a gente. Nós vamos mandar o Boquinha lá. Pô, ele vai fazer uma reportagem. É verdade. Primeira de 2024. O Boquinha vai lá no museu. Ele vai lá no Natal também. É isso aí. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado. Gente. Vamos fazer o break agora que já o programa... Isso, estourou. Vai lá, break. Rodrigo, pra cá.